eu comecei a namorar com 16 anos, Sim. então nova, né? Inclusive, se eu 16 anos pudesse nós tava casado. Inclusive, se eu pudesse voltar, assim, só pela questão mesmo de tempo, porque realmente eu teria esperado um pouco mais pra namorar. Não que eu me arrependa, né, do meu Sim. relacionamento, porque meu relacionamento, graças a Deus, foi tudo certo, graças a Deus. E assim, mas eu via, né, aquela história, eu sempre fui da igreja, então eu ouvia aquela história de crente tem que casar cedo, né? E a gente sabe por que as pessoas falam isso, né? Que Por crente tem causa que do sexo. Sim, as pessoas falam por conta disso. Só que pra mim, eu tinha a minha convicção no meu coração. Eu tinha 16 anos, tava fazendo ensino médio, tava namorando porque gostava muito dele. Queria realmente. Eu não comecei a namorar com o pensamento de terminar. Então, é que nem casamento, pra mim, a minha visão, né? Eu tinha o pensamento de eu vou me casar com meu primeiro namorado. Eu tinha um problema muito sério de me imaginar assim, namorando com um, terminando, namorando com outro, terminando. Eu tinha um problema muito sério, é uma coisa minha, né? Sim. E aí eu falava assim, antes de eu começar a namorar com ele, até a gente era amigo. Então eu conhecia ele, conhecia a família dele, conhecia a forma como ele tratava as pessoas. Então, assim, eu tinha mesmo que eu era muito nova pra ter certeza das coisas, mas eu orei, Mas era uma né? coisa que tava no seu coração, Sim, uma tava no meu essência, né? coração. E eu busquei conhecer ele antes. Então, assim, eu orei muito ao Senhor, né? Eu não queria entrar em um relacionamento pra depois terminar. Então, quando a gente começou a namorar, assim, as personalidades se encaixaram. Você conhece o Thiago? O Thiago é muito tranquilo. Não dá pra brigar com o Thiago. Então, assim, é muito tranquilo. Então, as coisas foram se encaixando, né? E a gente começou a namorar há 2 anos, 2 anos e meio. Mas desde que a gente começou a namorar, a gente já pensava em casar, né? Então, demorou esse tempo porque eu tava fazendo ensino médio, tava na minha casa, não trabalhava, ele tava na casa dele, ele sempre trabalhou, mesmo estudando e tudo mais, tava na casa dele. A gente não tinha o porquê, tão novos assim, se casar pra eu sem trabalhar pra ir passar, tipo, necessidade. Então a gente esperou o tempo certo do Senhor pra nossa vida, né? Tanto que quando a gente decidiu casar, as coisas foram acontecendo muito naturalmente mesmo. Nossos pais apoiaram muito, todo mundo ajudou a gente. A gente casou, foi pra nossa casa e, graças a Deus, desde então, o Senhor só tem nos abençoado, né? Amém. A gente conquistou o nosso carro no primeiro ano. Eu virei empresária no primeiro ano de casamento. Ele virou empresário. Então, assim, o Senhor tem nos abençoado muito. Então, 20 anos. Eu perguntei assim por causa dessa questão de ouvir, porque, igual você falou, né? E eu também penso assim, sabe o que acontece? A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando uma pessoa começa a namorar jovem, a primeira coisa que vem na cabeça de um líder religioso é o seguinte, eles Uhum. vão transar no casamento, Uhum. né? Então provavelmente deve ter escutado isso muito, né? Muito. De tabela assim, então, Sim. né? Tá Eu não podia assistir um filme na casa dele que já era outra coisa. tava fazendo saliência da Saliente. hora. Misericórdia. Mas que bom. Olha, mas sabe o que é interessante que eu falo sempre? É a aliança que nós fazemos com o Senhor. Não Uhum. adianta, olha, não adianta ficar vigiando, não adianta. Lógico, nós precisamos fazer Sim. isso, Uhum. aconselhar, né? Falar para não passar do ponto, esse trem. Mas cada um é cada um, né? Cada um é cada um. E não adianta ficar vigiando o tempo inteiro. E o fruto, esse é poderoso, o fruto vem depois. Vem. Vem depois, não adianta. A pessoa pensa, não, ninguém tá vendo, eu tô plantando aqui, mas ninguém tá vendo, mas o fruto ele vem depois. E o meu alívio era justamente esse. Ninguém tá vendo, mas não tem o que ver. Então, assim, Aham, eu tenho total consciência do meu sim. relacionamento, que mesmo que ninguém esteja vendo, o Senhor está vendo, né? Então, assim, a minha consciência tava nisso. A minha. E é top demais, né, cara, você ter um testemunho, né? Tem. É bom demais, tá louco. Você ter Graças testemunho a é a melhor Deus. coisa que tem na face da terra mesmo. E esse testemunho que vai trazendo gancho para as nossas vidas, pra gente Sim. continuar, né? Claro que começou agora, né? O primeiro ano de casado. Uhum. Imagino que o Thiago nunca brigou com você, eu tenho Não, ele certeza. é. Gente, não, nunca brigamos. Não Mas é, dava pra brigar com mas é ele. porque o Thiago é um gentleman. Eu treinei essa palavra em falar aqui hoje, ó. É porque ele é mesmo, ele é bênção demais. Mas, Kézia, essa é muito bom, cara, a gente ver, porque essa geração, ela é uma geração muito complicada, sabe? É uma geração que elas Uhum. têm muito rápido. E você falando assim, ó, eu tinha 16 anos, mas eu demorei 3 anos, né, pra Uhum. casar. Então, esperou o tempo de Deus, né? Esperei. É, fica provado algo que eu tenho na minha cabeça hoje. Não é o sexo que manda no relacionamento da Nunca gente. foi. Não é. É lógico que quando você casa, faz parte de uma aliança. Tanto é que a aliança não é essa daqui. A aliança que eu falo que é a maior é essa aliança de sangue mesmo, que Uhum. é a fusão, né, a união do homem e da mulher. Mas se você pudesse dar um conselho para alguém que vem te procurar assim, falar, não, eu quero negócio do namorado.
O que você falava pra pessoa? Vai orar, minha filha? Porque já teve alguma pessoa que perguntou? Pra mim, hoje em dia, as pessoas nem perguntam, porque elas já sabem minha opinião a respeito disso, né? Sabe aquele negócio que a pessoa vai falar assim, eu faço corte, ou eu faço o quê? O que que eu faço? Já te perguntaram isso? Já me perguntaram a respeito de relacionamento, né? Porque, graças a Deus, o meu sempre foi um exemplo, então muitas pessoas já vieram me perguntar. Assim, o meu conselho é sempre muito individual, assim, pra cada pessoa, né? Se eu conhecer a trajetória da pessoa, mas, assim, num geral, eu sempre falo pra pessoa ir depender do Senhor primeiro. Porque se a pessoa depender do Senhor primeiro, o relacionamento vai... Porque, assim, né? Dando um exemplo do meu relacionamento com o Thiago. O Thiago, ele orou 1 mês antes de me pedir pra namorar. Então, assim, ele orou sozinho lá, e eu nem sabia. Tanto que, assim, eu gostava dele e tudo mais, mas eu não queria... Ter relacionamento. não queria ter relacionamento ainda. Eu que dei em cima dele, né? Pegou o charme, né? Eu que dei em cima dele, então assim, mas porque eu já tava com essa iniciativa, com esse objetivo, né? Mas assim, ele orou, e quando ele me falou que ele tinha orado, aquilo ele fez um sentido pra mim, falou assim, nossa, escolhi a pessoa certa, né? Então assim, eu já tinha a minha dependência do Senhor, eu conhecia o caráter dele, eu conhecia tudo. Então assim, a gente ia orar 3 meses por algo que o Senhor já tinha confirmado no meu coração. Então, o meu caso é um caso isolado, mas sempre que eu vou aconselhar alguém, eu falo assim, não, realmente ore, sabe? Busca no Senhor, porque... Orar melhor que... Orar melhor que em línguas, né? Que em línguas, né? Melhor. Então, assim, buscar depender do Senhor sempre, assim, o que reflete todas essas coisas na minha vida até hoje é o meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que se eu não tivesse vivido todos os meus processos de dependência do Senhor até aqui, eu seria uma pessoa completamente diferente, teria tomado decisões completamente diferentes, porque as decisões mais importantes da minha vida foi quando eu decidi deixar o Senhor tomá-las por mim, e não eu tomar a que eu queria. Gostou? Esse é apenas um pedaço do nosso podcast. Arrasta pra cima e confira na íntegra.